Inteligência artificial generativa. Ela não foi feita para responder certo ou errado. Ela não acorda, ela não dorme, ela não sonha. Ela não tem a menor ideia e nós não sabemos nem como simular esse tipo de programação. E IA é muito mais criativo, porque ela cria, misturando as coisas, num volume muito maior do que a gente. Ela tem uma quantidade de tintas para fazer uma pintura que a gente não consegue acessar. E esse é Alexandre Caramacho, um dos nomes mais incendiários e visionários da inteligência artificial no Brasil. Alexandre é cofundador da AI Brasil, um movimento que nasceu com a missão de democratizar a IA e colocar o Brasil na vanguarda global da tecnologia. O que mais me impressionou na nossa conversa foi a paixão do Alexandre em transformar o complexo em simples e ter o sonho de democratizar a IA para todos. Ele está trabalhando incansavelmente para tirar a IA do pedestal acadêmico e colocá-la nas mãos de todo brasileiro. Venha entender como a AI Brasil Experience está mudando a rota de IA do nosso país. E se você quer entender por que o Brasil tem tudo para ser um gigante da IA, esse episódio é para você. Eu sou a Carolina da Luz e este é o IA Talks, o podcast onde a inteligência artificial desce do palco e senta ao seu lado. E esse é o Alexandre Caramacho, seja muito bem-vindo e você seja bem-vindo também, seja bem-vinda. Esse é o melhor momento para você compartilhar o vídeo, curtir, se inscrever aqui no canal. Afinal, aqui é o lugar onde a inteligência artificial desce do palco, senta ao nosso lado. Então pega o seu café e vamos falar aqui com o Alexandre. Obrigada, Alexandre, por estar aqui, pelo seu tempo. Satisfação é minha, principalmente pelo objetivo principal de vocês aí de auxiliar, desmistificar o uso, massificar o uso da inteligência artificial generativa, que é essa que não requer tanto competência técnica, porque você vai usar alguma ferramenta ou outra de acordo com a sua necessidade, que pode ser até mesmo por áudio, sem que uma pessoa sequer seja alfabetizada com uma câmera que a gente chama de multi, né? Exato. Então, é sensacional você ter um projeto como esse e pode contar com a gente para massificar. Te agradeço, porque as pessoas querem saber que troço é esse e como que eu uso essa inteligência artificial, que negócio é esse, como que eu também faço o meu negócio girar, como que eu ajudo meu filho na escola, né? Então, são todas várias perguntas e muitas coisas que a gente vê na internet, nas notícias, e a gente quer formar opinião. Então, é por isso que o IA Talks traz pessoas como você que trabalham com isso para nos ensinar um pouco e a gente ter elementos aí para entender o universo à nossa volta, né? Vamos lá. Afinal, o Brasil está caminhando na inteligência artificial também, certo? O Brasil vai bem, é um dos países que pelo menos a gente mais usa, né? Ainda tem um contexto, um repertório que a gente precisa melhorar. Vou até pegar esse momento inicial para separar alguns conceitos que são fundamentais, né? Digamos que nos últimos 3 anos a gente teve uma massificação do termo inteligência artificial, que tem mais de 70 anos que é estudado, né? A minha graduação é em ciência da computação, formei lá em 2003, e lá eu já estudava a parte de inteligência artificial, mas era algo muito acadêmico, principalmente porque a capacidade computacional era muito reduzida. Não dava para fazer tanta coisa, principalmente em ambiente doméstico ou em pequenas empresas. Essa liberação aí de capacidade de processamento que aconteceu mais recente, principalmente pela NVIDIA, que tem uma possibilidade de fazer um processamento paralelo das informações, e antes a gente falava muito num processamento, digamos assim, sequencial, um depois do outro, é justamente o que a inteligência artificial precisa para processar um volume de dados imenso, gigante. Posso te fazer uma pergunta? Toda, vai interrompendo e eu vou passando esses conceitos. A NVIDIA, ela fabrica o quê? Tá Ela fabrica plaquinhas e essas placas que fazem a inteligência artificial ser possível, certo? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Digamos assim, o foco principal da NVIDIA eram as placas de vídeo, tá? Então, tinha um processamento de vídeo. No momento em que a gente teve ganho, principalmente aí nos games, né? Eu precisava trocar as cores de telas cada vez mais poderosas, em que a gente tem ali, digamos, peço licença poética para tentar simplificar alguns conceitos, né? Quem for muito técnico vai me corrigir, mas é para entendimento. Cada pixelzinho que a gente tem
milhões ali numa tela, ele tem 3 cores misturadas em uma quantidade. Tá. RGB, falam que é um sistema RGB, Red, Green, Blue. Essas 3 cores têm uma quantidade maior ou menor que faz milhões de cores. E isso precisa ser trocado 60 vezes por segundo. Todas ao mesmo tempo, para que, por exemplo, no videogame lá, enquanto um estiver em outro lugar lá jogando, uma tela não fica paralisada ou não tenha lentidão. E era nisso que a NVIDIA era especializada. Só que essas matrizes aí de cálculos que saem de um lugar para o outro é a mesma lógica que a gente usa nessa inteligência artificial generativa, e eu explico depois qual a diferença de uma para outra, que tem algo que parece do desenho que se chama Transformers, que basicamente a competência dela cruzar todos os dados do mundo em palavras, em textos, que ela transforma o que a gente chama de tokens, né? E tentar prever qual é a próxima palavra a partir de uma pergunta, abre parênteses, que se chama de prompt, que você deu. Então, ele começa a perceber palavras como, por exemplo, você completa comigo aqui agora. Ouviram do Ipiranga as margens? Plácidas. Foi rápido, né? Por quê? Porque você já tem esse contexto, você já ouviu isso várias vezes, isso tem em vários livros, mas se eu tivesse feito um input diferente, ou perguntado, tivesse dado outro contexto, se isso tivesse em inglês, por exemplo, talvez a resposta sairia diferente. Então, aqui já fica uma super dica que você pode fazer um recorte. Inteligência artificial generativa, que é essa como ChatGPT, Gemini, Grok, que é o que está mais massificado o uso, tá? Nessa hype toda, ela não foi feita para responder certo ou errado. Criaram até um termo aí que se fala em alucinar, mas ela foi feita para gerar coisa nova. Ela gera coisas novas com base num contexto gigantesco que ela foi treinada, mas ela pode gerar o que ela imaginar que faça sentido. E de acordo com o contexto ou com o entendimento, como, por exemplo, se a gente fala manga, manga pode ser manga da roupa, manga pode ser a fruta. Se a gente subir para um regionalismo, mangá, pode mangar de eu, né? Como diz, tá me zoando. Então, todos esses contextos podem fazer com que a resposta se altere. E aí existe um mundo muito maior, mas muito menos usado, que é o que a gente chama da inteligência artificial clássica. A preditiva, a prescritiva, que lida com um volume de informações também grande e começa a aprender em cima dessas informações para tentar predizer o que vem no futuro. Essa gera hoje muito mais dinheiro e a gente está usando sem saber há muito mais tempo. Alguns dos exemplos de uso de inteligência artificial que está embedado para nós. Rede social. Você clica lá, você está dando um reforço de que é aquilo que você gosta. Você fica um tempo no vídeo do YouTube, ele percebe que ele tem que jogar alguma coisa parecida com aquilo. O Google, se você dá um reforço que você clicou naquele anúncio ali e ficou naquela página mais tempo, significa que esse anúncio é bom e eu posso emitir para mais pessoas. Então, tudo isso é inteligência artificial. Vindo para cá, eu usei o Waze, né? Para descobrir as melhores rotas. Né? Esse aprendizado tem inteligência artificial. E nada disso é generativa. Nada disso é outro pedaço que a gente tem um conceito. Linguagem natural, processamento de linguagem natural. E isso é o que nos aproximou sem que a gente precise programar ou saber debaixo do capô como é que funciona tudo isso, poder acessar boa parte dessas aplicações computacionais. Maravilha, então tivemos já uma mini aula para entender tipos de inteligência artificial e, pelo que eu entendi, é um lance estatístico. Muito estatístico. Né? Então, às vezes, não é que ela saiba, mas ela sabe calcular a probabilidade daquela resposta ser certa. Mais ou menos isso. É isso. E digamos que a probabilidade de 2 mais 2 ser 4, com base em todos os conhecimentos que já foram escritos, é muito grande. Alta. Então, ela nem acerta porque ela fez conta. Ela acerta porque ela já leu muito por aí. Entendi. Se eu falar para ela, olha, atue como um aluno iniciante que comete muitos erros. Quanto é 2 mais 2? Ela pode entender que ela pode responder 5. Entendi. Que pessoas que erraram muitas das vezes deu 3, por exemplo. Então, ela não tem certo ou errado. Ela vai gerar um contexto novo. E isso também é um ponto de atenção, porque a gente tem que ter o senso crítico, porque absolutamente todas as respostas parecem verdade e são bem respondidas, né? Ela é perfeita nisso. Ela é perfeita nisso. Então, acho que um dos pontos é esse senso crítico de não levar as coisas ao pé da letra e verificar a informação, etc. e tal. É algo importante que parece óbvio já para quem usa,
Mas se for pensar no primeiro usuário que não está acostumado, né? Acho que é um ponto aí que a gente precisa estar atento. É um bom alerta isso daí, né? Eu comecei agora a ficar mais longe dos filhotes aqui, que eu sou de Goiânia e tenho ficado muito em São Paulo, e eu uso a IA generativa para ajudar na lição de casa. E eu sempre falo para eles, olha, mostra a tarefa e pede para ele te ensinar os passo a passo. Mas sempre que eu vou lá, é a mesma senha que a minha tá lá, responda para mim. Então, todo mundo, né, principalmente as crianças que são mais puras ainda, vão sempre tentar salvar energia, pegar atalhos. Todo ser humano, né? Faz parte do nosso instinto salvar energia, né? Então, isso para eles vão entender que aquela é a resposta certa e não vão exercer algo que é super importante, que não é saber a resposta, mas o processo de construção da resposta. A neurociência explica um monte de detalhes disso daí e é crítico se a gente não atuar, porque aí a gente perde, justamente, pensamento crítico. O que é que está na moda? Depois da gente ter passado por tanto esforço, por conta de etarismo, que não se contratava pessoas com 40 mais, 50 mais, geração prateada está na moda de novo, justamente pelo repertório. A minha idade, que foi da época em que eu estava na escola, e eu tinha que ir para casa de alguém que tinha boas condições de renda, pesquisar algo da lição de casa na Barça, que era uma sala inteira de livros de alguém, que um livro inteiro era só o índice para achar os outros, e aquela era a única fonte estática de conhecimento que a gente podia acessar, antes de ter Google, antes de ter internet, né? Agora eu tenho acesso a tudo isso daí. Mas se eu não demandar nada de interessante. E mais, se depois que essa resposta que é muito boa vier gerar um brainstorming, né, um contexto, uma correlação entre conteúdos diferentes, um monte de informações, buscas que eu não teria capacidade humana para absorver tão rapidamente, eu tenho que fazer algo com essa resposta. Sim. Só uma resposta boa, o que as pessoas estão tentando fazer, é gerar conteúdo, copiar e colar. E isso não vai dar muito certo, porque não há vantagem competitiva nenhuma. Qualquer um pode colocar um conteúdo lá que vai ser muito pasteurizado. Sim. E que vai ser infinito, como fizeram com a nossa caixa de e-mail, e a gente teve que criar anti-spam. Todo mundo descobriu que podia mandar newsletter, depois todo mundo descobriu que podia mandar SMS, agora todas as telcos sabem que pode fazer uma discar no telefone para a gente, e o telefone toca o dia inteiro com gente querendo vender coisa, e a gente passa a não atender. Então, isso rapidamente deixa de ser diferencial competitivo. Perfeito. Você tocou no ponto ali com seus filhos, então vamos falar de educação, que eu acho que é um dos principais pontos de interesse, acho que de todos nós. E falando de educação básica, né, de crianças, de adolescentes e jovens. Então, falando de escola mesmo, acho que existe aí limiares saudáveis do sim ou não no uso da tecnologia, mas tem um termo que eu escutei aqui no IA Talks que é sedentarismo cognitivo. Então, vamos falar e discutir, trazer isso para o debate, porque eu gostei de você falar de um uso e que você está vendo na prática pontos bons, pontos não tão bons, e que a criança sempre tem que ser acompanhada, né? Não é largar a criança com o ChatGPT, não é essa a proposta para quem... Né? E os Estados Unidos e China já têm a IA na grade curricular. Então, meu ponto é, o que falta para a gente olhar para isso? Vamos discutir aqui, que eu quero ouvir você, pontos positivos e negativos, eventualmente também. Vamos lá. Eu acho que é um momento de ninguém sentado aqui nessa cadeira dizer eu tenho certeza. A gente sempre tem que começar com eu acho e por enquanto. É uma resposta que vale por agora. Estamos em teste. Mas na licença poética, novamente, de tentar ensinar isso daí. A IA, ela é um pedaço da computação. Assim como eu disse que IA generativa é um pedaço da IA. Você, por exemplo, imagina qual que é a melhor IA para fazer contas? Não. Nenhuma. Não é a IA que é boa para fazer conta. É a calculadora. Tão simples quanto isso, que gasta um pouquinho de pilha, versus uma IA generativa que acerta, que você tem que gastar uma usina hidrelétrica inteira, mas acaba acertando e eu começo a ver isso. Dentro desses sistemas, como, por exemplo, o mais conhecido ChatGPT, ele já foi uma IA generativa, um LLM, Large Language Model, que funciona com transformers ali por trás, toda essa sopa de letrinhas, mas hoje ele é muito mais do que isso. Inclusive, ele consegue interpretar que você está pedindo algo relacionado a contas
e aciona outros sistemas da computação, por exemplo, que a gente chama de determinística. A determinística é sempre a melhor computação a ser utilizada, digo assim, de novo, para facilitar a didática, porque ela é se e então. Se então significa que a resposta é certa. Quando é que eu devo usar IA? Quando eu tenho um volume gigantesco de informações e que eu não tenho uma única resposta possível. Como, por exemplo, qual a melhor maneira da gente conduzir esse podcast? Depende, né? Para quem, com qual objetivo. Então, todas as respostas são possíveis, são válidas e eu posso ver. Poxa, eu quero entrar em forma física e ter boa saúde. Qual é o melhor exercício a ser feito? Depende de um monte de coisa. Há um monte de contexto, mas a correlação dessas informações, quanto maior, melhor. Quando a gente traz para a educação das crianças, um grande benefício que eu vejo é a hiperpersonalização. E a gente transformar aquilo na linguagem da criança como algo um pouco mais divertido. Que respeite, é lógico, a pedagogia. O processo de como o cérebro funciona para aprender, para armazenar, que está tendo que ser reestudado, né? Nós nunca fomos bombardeados com a possibilidade que a gente tem hoje. É verdade. E a gente ainda vai ter que tentar descobrir o que a gente precisa permanecer sabendo e o que talvez era legal saber, mas só o vovô sabia. Hoje a gente apanha se a gente não tiver um GPS. Se a gente não tiver um mapinha aí no celular, não sei quem já teve um celular roubado aí da audiência, mas a gente fica travado. A gente primeiro vai tentar ligar para alguém, mas não tem celular. Então, a gente precisa pagar alguma coisa, mas paga com o celular. Então, eu preciso consultar alguma coisa, mas eu não consulto porque é no celular. Você trava. Sim. A gente desaprendeu já a fazer uma série de coisas que talvez não faça falta. E serão poucos os momentos em que eu não tenho celular. Por exemplo, já passou roupa com ferro à brasa? A brasa não, então, já ouvi falar. Talvez você não tenha essa habilidade, mas talvez não te faça falta a vida toda. Sim. O que será que daqui para frente talvez não faça tanta falta para as crianças e o que, por outro lado, é fundamental como premissa, como alicerce para que ele seja capaz de aprender a aprender? Porque tem um mundo Sim. inteiro para se reinventar daqui para frente. Porque na construção do raciocínio e da cognição e, né, toda a máquina neurológica que a gente tem, de alguma forma a tecnologia pode entrar dentro dessa pedagogia, né, que a gente está falando. Pode, na pedagogia e na andragogia também, porque a gente, como adulto, aprende diferente, completamente diferente. Aprende e reaprende, né? Um outro processo. Esse é um conceito que eu aprendi mais recentemente. E o que eu vejo como Brasil, né, um projeto nosso que é parecido com o seu objetivo, que a gente esbarrou no meio do caminho do tipo, poxa, o pessoal está à disposição, é muito mais forte do que a chegada do computador ou da internet, porque até pessoas que moram na rua hoje costumam ter um celular, pegam a internet da farmácia, elas dão um jeito de se conectar, é muito mais conexão, é muito mais acessível do que ter um computador no passado, que a gente tinha que fazer curso, eram poucos, a internet era difícil, era para poucos também, pagava ligação telefônica para se conectar. A maioria dos brasileiros está no WhatsApp, por exemplo. Está no WhatsApp. Então, o que faltou no meio do caminho que eu percebi? Vontade. E aí eu descobri que tinha que entrar mais uma cadeira de estudos aí, que é a sociologia, e que, por fim, entrou também a filosofia. Aí eu quase desisti, levantei a mão e pedi ajuda, que é, por que você quer evoluir? Por que você tem vontade? E isso veio um pouco antes de ChatGPT. Imagina no YouTube, por exemplo. Hoje, se você digitar como fazer praticamente qualquer coisa, vai ter um vídeo que te ensine. Sim. E tem um mundo de pessoas que sabem fazer muito pouca coisa, passando dificuldade, e um mundo de pessoas querendo contratar outras e não encontra. Sim. Só que não é falta mais de acesso a esse conhecimento. É falta de uma premissa básica aí, de ambiência, de vontade, de inspiração, de perceber que é possível. Então, esse é um trabalho social importante, e enxergar as possibilidades, né, do nunca usei ChatGPT, eu posso usar novos conhecimentos, novas pequenas estruturas de gestão melhor e melhorar um pouco ali. Você. Exato. Melhorar você. Uma coisa que eu queria trazer que é um dado recente que é legal a gente falar. Uma psicóloga brasileira fez uma pesquisa, o que os jovens brasileiros estão pesquisando, mas não é sobre conteúdo escolar, é sobre questões filosóficas da vida.
medo do futuro. Sim. E, assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Então, por um lado, super interessante, porque eu não sabia disso. Eu achei que a galerinha estava mais usando para ajudar na escola. E, na verdade, não. No maior uso na pesquisa que foi feita, se não me engano, fechando o ano passado, na verdade, no primeiro semestre desse ano, péssimo, na verdade, foi para terapia. E aí e foi descrito como eu uso para fazer terapia. Antes de tudo, terapia não é isso. Terapia é um processo. Você pode usar aquilo como um conforto, você pode usar aquilo como um acolhimento, como uma busca de um conhecimento, de entendimento, uma leitura, ok. Mas terapia é um processo. Eu não sou psicólogo e também posso estar falando besteira aqui, em que você não tem uma linha determinada do que se deve ser feito com o passo 1, 2 e 3. Só que, como você falou lá atrás, as respostas são muito boas, são perfeitas. Elas vão te acolher se assim você começar a conversar, e daqui a pouco você fala, poxa, é a mesma coisa que você tomar uma anestesia depois de estar com uma perna quebrada. Para de doer, você começa a andar achando que está tudo certo. E você está piorando o problema, né? Uhum. Tem alguns grupos e alguns trabalhos e comitês atuando seriamente em cima disso. Acho muito clickbait aí falar que o GPT levou alguém a suicidar. Não é exatamente isso, assim como a Tramontina não levou ninguém a se esfaquear. Não vamos proibir a faca e o fogo porque ela pode causar esse mal, mas tem alguma coisa antes a ser feita. Então, esse tipo de uso não é legal e está sendo bem alertado. E os próprios mecanismos, modelos e big techs já perceberam que eles precisam bloquear isso de alguma maneira, orientar com mais cuidado, né? Então, não é nem tanto a questão da filosofia. Mais polêmica vindo por aí, né? A gente entrou numa dificuldade de fazer relações presenciais que nos exige muita coisa, inclusive gasto de energia. A gente precisa treinar, a gente precisa estar apto a fazer esse tipo de coisa. Quando o digital veio, pegou os introspectivos e os introvertidos e deu um grande poder para eles, e isso alastrou mais e mais. Sim. Quando chegou a pandemia em que nós fomos colocados enclausurados, aumentou muito mais. E agora a gente está com uma enorme dificuldade que requer um enorme esforço para se conectar como seres humanos presencialmente. Uhum. Quando eu começo a conversar com algo que aparentemente conversa comigo, se isso me leva ao comodismo de parar de me relacionar, é extremamente grave. Nós precisamos nos relacionar e isso é uma habilidade. Só que é cômodo. Somado isso à realidade dos humanoides, uma declaração do Musk falando que em 5 anos os humanoides será uma realidade, eu não me lembro muito bem. Como que você vê? Será que isso é muito conspiração ou você acha que vai ter uma parcela da população? Já se relaciona, né? A gente vê algumas coisas assim, mas como que você vê essa questão? Porque é preocupante mesmo. A parte preocupante volta a ser dentro de cultura, volta a ser dentro das pessoas, volta a ser um olhar para grandes monopólios que podem, sim, querer direcionar e tem uma potência massiva para isso. Isso aconteceu, por exemplo, com redes sociais, algumas partes com a vontade de controlar uma narrativa, em outras por consequência, como, por exemplo, a polarização, veio de inteligência artificial, porque eu vou dando reforço daquilo que eu gosto e cada vez vem mais do que eu gosto. E é importante o consumo e a interação com aquilo que não se encaixa perfeitamente comigo. Eu brinco que diamante se lapida no atrito. O ouro se forja no fogo. E a gente começou a fugir disso e cada vez a gente se valida mais dentro de um polo. Significa que eu vou repelir ao máximo possível o outro polo, né? Então, algumas coisas como isso podem ser potencializadas, mas eu vejo que é uma visão utópica e uma distópica, né? Eu fico um pouquinho mais para o lado do utópico. Muita coisa pode ser criada. Muita coisa pode ser corrigida. O que eu acho que existe de sensacionalismo e de caça a cliques ou de economia da atenção para que todos olhem para o que eu estou falando, é que eles fazem uma premissa numa metodologia científica que está incorreta. Eles falam, se isso continuar, vai substituir a humanidade. Como se a humanidade fosse continuar comportando em linha reta com as reações que forem acontecendo. No momento em que chegou energia, automóvel, imprensa, tudo isso,
a sociedade inteira se transformou e ela acaba se modulando. Saber se ela vai perder o controle é uma especulação assim baseada em muito pouco. Ter um olhar para isso não faz mal nenhum. Agora, se distrair com muitas manchetes faz você perder a vida que ela está passando. Ou seja, isso de perder o emprego ou, igual você disse, as manchetes e sensacionalismos, eles têm que ter o seu lugar e, de novo, o senso crítico, que é importante. É por isso que a gente tem que ouvir fatos, ouvir opiniões contrárias e tirando as nossas opiniões. Exato. Acho que é isso. Ninguém vai perder emprego. Eu acho que o Globo está num período de adaptação em relação à tecnologia, onde não cabe mais só a quem trabalha, né? Quem fez ciência da computação. Acho que essa é a grande diferença, como a internet. O Globo passou por essa adaptação, agora a inteligência artificial. O fogo, a energia, por exemplo, a internet. A gente fala muito de tecnologia de propósito geral. Significa que meus filhos novinhos estão usando, a minha mãe de 70 e poucos anos está usando, eu estou usando, rico, pobre, mulher, homem, branco, negro, na empresa, na sua vida pessoal. Exato. Então, ela vai impactar de maneira transversal todas as formas. E a gente sabe muito bem que não é um emprego exatamente que vai ser exterminado, mas tarefas possivelmente sejam exterminadas ou quase exterminadas. Você imagina que antigamente todo mundo caçava. Hoje você vai ao supermercado e faz suas compras. Então, algumas atividades passam a não ser necessárias. Cultivo, seja o que for, né? Você não precisa mais saber fazer a parte de escrita, escrever, caneta, tinteiro, você digita tudo hoje. Então, tem uma série de transformações na sua atividade. De alguns empregos, né? Ou de alguns job descriptions vai ser bem impactante. Como, por exemplo, o call center, né? Para quem faz esse primeiro trabalho de call center. Por outro lado, na hora que você gera uma transformação desse tamanho, um mundo de outras funções e de trabalhos vão nascer. Exemplo que nós estamos fazendo aqui agora. Exato. Podcast não é tão antigo. Até que existia entrevista na rádio, né? Mas o podcast, aí junto a nós aqui, tem quem edita o podcast. Depois, logo à frente, vai ter quem faz as postagens do social media. Depois vai ter quem faz os anúncios, Exato. O site, linguagem de programação, etc. Então, abre-se um monte de coisa. E quem continuou só na datilografia, naturalmente, e eu sou polêmico nesse assunto, sou darwinista. Seleção natural, amigo. Vamos lá, a oportunidade está aí e o mundo não vai poder regredir e ser penalizado porque você não quer dar alguns passos. E assim caminha a humanidade, não é mesmo? A nossa adaptação ao que vem... Eu sou apaixonado pelo evolucionismo, eu gosto da evolução, essa é a minha paixão, né? Evoluir, me ver evoluindo, fazer pessoas evoluírem em direção a outros mundos, né? E acredito que seja por isso que você está nesse grande, big projeto, né? Que é a AI Brasil Experience, onde se juntaram as mentes mais inteligentes, vários especialistas, fazendo um grande trabalho que é trazer a inteligência artificial no foco e para todos, né? Sim. É um evento no dia 30 e 31 de outubro e, pelo que eu vi, tem zilhares de palcos e de assuntos diferentes para todos os gostos e necessidades e o hands-on, que é isso, que é trazer um pouco mais para a prática, para as pessoas pensarem também a IA na própria realidade de vida. Então, vamos falar um pouco disso, que tem muita coisa que vai acontecer lá. Bom, isso veio mais que de uma coisa que a IA não tem e não compreende. Vamos dar um exemplo. Você criou esse podcast, certo? Certo. Chegou o quê? Uma correspondência para você? Um comando dizendo cria um podcast? Não, chegou um incômodo. O que é incômodo? O que é vontade? Você deve dormir e acordar e falar, poxa, usar o verbo, né? Poderia, e se acontecer isso, tomara que... Você está torcendo, você está sentindo, tem vezes que não sai do jeito que você quer, você fica triste. Eu não tenho a menor ideia e nós não sabemos nem como simular esse tipo de programação. Ela não acorda, ela não dorme, ela não sonha. E assim foi com o nosso objetivo principal. Nós somos ali o grupo que montou, eu, Leonardo Santos, da Semantics, e Pedro Chiamuleira, da ClearSale, apaixonados pelo Brasil. A gente já teve a oportunidade de viajar a dezenas de países aí, e a gente sabe que a gente tem alguns diferenciais e um pouquinho de viés, apaixonado por sermos daqui, mas é incômodo demais ver a gente na segunda divisão. Nós temos tudo para estar na primeira divisão
E quando a gente percebe que o que era mais difícil era mudar essa estrutura educacional, mas agora a gente consegue acessar muito rapidamente um volume muito grande, a gente falou, poxa, é um momento que a gente ainda não teve para tentar dar uma acelerada e tirar a diferença que a gente tem em relação aos outros. Então, a gente criou o movimento lá atrás. No meio do caminho, eu estava com meus negócios, que são moda feminina, junto com a família, saí. O Léo, no meio do caminho, que tinha feito o IPO em Nasdaq, da empresa Semantics, percebeu a oportunidade que tinha, já que ele trabalhava com IA e jornada de dados há muito tempo. E aí eu estou falando não dessa que a gente acessa, mas da complicada, né? Que está debaixo do capô do carro ali mesmo, o motor. Resolve recomprar a empresa, reassume como CEO. Eu entro num chapéu duplo tocando a AI Brasil e vou para a CMO da Semantics para fazer toda essa comunicação, já que ninguém tinha que falar tecnicamente do assunto, mas agora o momento é outro. E ele quis fazer isso porque ele percebeu que levar a empresa para a Nasdaq no passado foi um pedacinho pequeno de tudo que pode ser feito agora. Legal. E isso pode ser feito dentro do Brasil. Ele entendeu que ele não precisava nem internacionalizar a Semantics nesse instante. A gente tem o país inteiro para refazer. E o Pedro fez a saída dele da ClearSale para a Serasa e colocou aí, como dizer ele, um bom Pix no bolso. Com 62 anos, ex-atleta olímpico, tem o seu propósito. Ele quer colocar boa parte do que ele conquistou como um give back para a sociedade. E um dia ele levantou a brincadeira e falou, vamos encher um estádio, que a gente tem que ensinar todo mundo, porque a cultura, na hora que boa parte entender, eles começam a replicar. E aí não depende mais da gente. A proposta foi uma loucura e a gente mesmo assim aceitou. Então, logo a gente vai, dentro do AMB, encher um estádio que nós vamos construir as arquibancadas lá dentro. E, de novo, eu tenho batido na tecla que este ano e o próximo ano, talvez, serão os únicos anos em que a gente vai falar de eventos massivos de inteligência artificial. Depois a gente não vai falar mais disso. A gente vai falar de vendas, de marketing, de comunicação, de educação, de saúde. E a IA vai estar embedada, ela vai estar em tudo. Exato. Sem a gente nem perceber, a gente não fica falando de energia elétrica, a gente não fica falando de Wi-Fi, a gente usa tudo isso. E esse evento é com IA. É quase nada sobre IA. Todas as palestras, praticamente, todas as pessoas que vão falar, as pessoas que são convidadas, tem gente que ainda pergunta, poxa, mas eu não sei nada, é para mim? Você não sabe nada, você é excelente em vendas, você é excelente em moda, pô, é para você isso daí. Então, todas as oficinas são temáticas em áreas de aplicação, áreas funcionais. Ou seja, a IA como um meio, não exatamente como um fim sempre. Ela pode ser o fim, né, para alguns vai especialistas, ser uma área específica para especialistas, exato. Deve ter algum evento sobre energia elétrica por aí, ou sobre redes de computadores, mas isso é para a turminha técnica, executa 1% disso. Nós precisamos somente usar. A gente não precisa saber como é que está passando a Wi-Fi aqui, qual que é o protocolo de comunicação entre equipamento e outro. Grandes mentes, grandes propósitos, e a gente vê tudo isso acontecer e se traduzir num evento como esse, com milhares de outras pessoas envolvidas e olhando para isso, me deixa feliz porque, de longe, eu já estava, assim, como profissional do marketing e de rede social, olhando para isso, porque eu já falei aqui, inclusive, o podcast não é um projeto longo de inteligência artificial, porque, como você disse, como a internet, não se tem podcast de internet. Mas, nesse momento, a formação de opinião de todos é muito importante, posicionamento e saber usar como ferramenta, pelo menos o básico a gente precisa. E como você disse, hoje eu não preciso nem saber ler e escrever, porque eu posso fazer com áudio. Eu fiz essas experiências com... eu tenho uma chacrinha no interior de Goiás e eu comecei a mostrar para a turma que mora na comunidade rural. Tiro uma foto de uma folha que está ali com algumas alterações e peço para ele me descrever e ele me descreve o que é aquele tipo de fungo e por que ele está acontecendo e como curar. Maravilhoso, né? Culturalmente, o compadre falou assim, mas... Uai, credo, como assim? Aí já chamou o outro, quando a gente foi na praça lá e eles estão tomando a pinguinha dele... pediu para mostrar para o outro. Então, assim, de uma maneira tão rápida, imagina se eu elevo a produtividade de comunidades rurais em 10% que seja, a gente transforma o país. Do microempreendedor, daquela pessoa que tem que vender bolo, porque nós somos mega empreendedores. Sim. Mas
por necessidade econômica, Isso que eu não ia falar, somente por paixão. Agora, nós não temos formação nenhuma, eu estou falando como país, nós não temos ambiência nenhuma. Se eu tenho um pouquinho de impulso para essa massa de milhões de brasileiros, poxa, a gente faz uma transformação gigante. Mas eu queria também colocar outra coisa para baixar o complexo de vira-lata do brasileiro. Vamos falar de semantics um pouquinho. Vamos. Semantics é essa parte que vai fazer esse tipo de evento dos técnicos, dos especialistas, dos profundos, que entram com soluções como, por exemplo, detecção de fraude, com detecção a gente ter câmeras em todos os semáforos de São Paulo para perceber qual que é melhor, para melhorar o tráfego e não ser mais um abre e fecha baseado somente em segundos, para eu ver a questão de segurança e saber onde algo está apontando para ter um problema. Então, nós desenvolvemos isso dentro do Brasil. A Semantics desenvolveu lá atrás um algoritmo dentro da época do Covid que sabia fazer a leitura do exame e perceber se essa pessoa precisava ser internada ou não. Isso salvou milhares de vidas, porque os hospitais estavam lotados e, às vezes, o ser humano não conseguia fazer a análise, porque não tinha dados suficientes ainda para fazer o cruzamento de algo novo, para saber se deveria internar ou não, se deveria separar numa área isolada ou não. Então, existe dentro do Brasil uma série de empresas que desenvolvem tecnologia. A gente não precisa comprar tudo de fora, tá? Temos cientistas fantásticos, a gente perde muitos deles para empresas internacionais, e é isso que a gente tem tentado fazer. Vamos juntos agora com a Universidade Federal de Goiás abrir um laboratório que conecta a academia com o mercado, em que a gente pega essas grandes mentes e começa a aplicar. Nós temos duas verticais que a gente tem que se orgulhar no Brasil. Por mais que a gente não atenda bem no SUS ou o sistema público de saúde, a estrutura por trás disso é algo que poucos países têm. Sim. Assim como o sistema financeiro. Nosso sistema de bancarização, de pagamentos, é extremamente evoluído. E com esse volume de dados e maturidade, nós podemos exportar tecnologia. Maravilha. Estou feliz, gente, de escutar tudo isso vindo de alguém que realmente entende o mercado e, né, conhece o mercado global de tudo. Eu acho que alguns movimentos que o governo fez na década de 70, perto ali de 2023, alguns programas para jovens na universidade, procurando por isso, de reter as grandes mentes aqui no Brasil para que não seja exportado, porque por lá ficam. Afinal, né, cada um também tem a sua trajetória acadêmica e o Brasil perde as mentes, realmente. Mas então, sabe é muito legal? importante esses programas para que seja atrativo para essas pessoas, né, que se dedicaram a vida inteira a estudar, que sejam recompensadas aqui dentro. Não, exato. Completando isso aí, depois eu vou contar uma visão do exterior. Mas a gente recebeu todo o apoio do governo do estado, porque está todo mundo, a prefeitura, a universidade, a empresa. Nós temos dificuldade de segurar esses talentos, porque a gente precisa dele para a empresa crescer. A faculdade precisa materializar isso em exercício prático, né? O governo precisa fazer aquela região evoluir. Então, há uma briga hoje por talentos que consigam reconstruir esse mundo com tudo que foi desdobrado em cada parte do mundo. Então, a China tenta te atrair de qualquer maneira. Ela paga para cientistas irem para lá, dá casa, dá tudo. Estados Unidos, a mesma coisa, dando green card para quem tem conhecimentos comprovados. Há uma luta. Mas eu tive um tempo morando no Vale do Silício e o que eu vi lá é que 90% das pessoas são imigrantes ou filhos de imigrantes. As melhores mentes acabam sendo atraídas por um lugar que tem muito financiamento. Bem multicultural. E grandes negócios já rodando ali, né? E, no fim da linha, todos, praticamente, querem voltar. Eles acabam não voltando quando comparam um ambiente com outras possibilidades que tem num lugar com o outro, mas eles olham aquilo e falam, poxa, se eu pudesse executar isso lá na minha terrinha, mas na hora que eu estiver aqui com o meu pé de meia feito, eu quero voltar. E repito, né? Semantics é um de vários negócios que tem dentro do Brasil, que não deixa nada a dever para o exterior, que pode executar projetos magníficos aí, como o que a gente está executando agora, de treinar grandes modelos no idioma português e separá-lo por áreas funcionais, como, por exemplo, a educação de crianças, ou como, por exemplo, a gestão de escolas. Você pode separar para pequenos nichos brasileiros que as Big Techs não vão tocar nisso daí. Tá certo? Se a gente se entender nesse momento muito mais como colaboração e não como competição,
Tem tanta coisa para fazer que... Tem muita coisa a construir. Nesse instante, ninguém de nós, como empresa de tecnologia, estamos entendendo que estamos competindo uma com a outra. A gente está mais se juntando. Maravilhoso. Você tocou em educação de novo, e já que você teve uma experiência ali particular, eu li alguma coisa a respeito do seguinte: no Vale do Silício, os filhos dos empresários ali vão para escolas que não têm tecnologia. Você viu isso de verdade? Eu vi uma dosagem e uma preocupação maior com isso. E, de fato, existem problemas. Eu sou testemunho vivo de alguém que começou rede social antes de chegar Facebook no Brasil. Quando chegou o Facebook, eu estava lá dentro. Quando chegou fanpage, eu já tinha página que era de pessoas, mas já tinha minha empresa lá com as fotos lá dentro. Primeiro dia de anúncios, eu estava lá. Então, eu pude surfar essa onda e eu ficava... Tinha vez que 12 horas por dia olhando para uma tela de celular. Naquele momento, parece que nada vai acontecer. Mas depois você percebe que aquilo é praticamente o que descrevem de um cigarro. Você vai tendo uma dependência dessa dopamina que é liberada, você começa a viciar em consumo de conteúdos curtos, você desaprende a fazer uma série de coisas, inclusive a se relacionar, a construir uma apresentação. E eu sei que eles sabem, lá no Vale, por exemplo, muito bem sobre esses impactos. O impacto não é exatamente da tecnologia, mas é da overdose, seja do que for. Exato. Quase todas as overdoses são danosas, até mesmo de exercício físico, seja do que for. Então, há uma preocupação maior, há um exercício maior dentro das escolas para as atividades lúdicas, para relacionamento, para o construtivismo, etc. Mas, de novo, manchetes sempre pegam um pedacinho da história. Eu que fui muitas vezes para a China, quando se fala algo da China, eu lembro quando eu comecei aí, falava, pô, mas é chinês. Chinês era ruim. Eles criaram um plano em 2015 de 10 anos para ser a maior potência de IA do mundo. Então, realizando. E praticamente já são, tá certo? Então, o que se falava naquelas épocas, na hora que eu fui na China, eu falei, poxa, cadê a China que me contaram? Não é essa. Imaginei que todo mundo era escravo, que era uma pobreza danada, e vi um país espetacular. Pura tecnologia. Bom... Vamos caminhando aqui para o final. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é o Alexandre sem inteligência artificial? Quem é o Alexandre sem inteligência artificial? Putz, não é? Tava falando que eu estou tentando deixar um pouquinho, fazer um detox, mas eu estou usando ela todo dia, o tempo todo. Eu também. Por trabalhar com 2 chapéus. A IA generativa, que me ajuda a organizar as coisas, a construir o que eu preciso. Trabalho com a venda de soluções muito mais sofisticadas para hospitais, para bancos da inteligência. Isso que eu ia falar. Eu entendi que também as Semantic são para várias... As soluções para várias áreas. São, mas com algumas concentrações de verticais. A Semantic se concentra principalmente na vertical financeira, indústria financeira, meios de pagamento, seguros, faz score de crédito, predição de churn. Então, a gente consegue perceber por movimentações de um volume gigante de consumidores que ele mesmo não sabe, mas quem faz esse tipo de coisa provavelmente vai pedir cancelamento. Então, isso entra numa área de Customer Experience que começa a atender, ter alertas, melhorar produtos, né? Tudo isso é o que a Semantics acaba criando de algoritmos. A massa que faz toda a diferença disso é a massa de dados e a organização de dados da empresa. A IA pode-se dizer que é commodity, eu brinco e logo vai vender na Leroy Merlin. Vai vender na ferragista, você vai lá, pega e liga na tomada. Mas o que tem por detrás, que são os dados, é o grande ouro. Mas eu, sem inteligência artificial, sou de conexão. Conectar pessoas, conhecer lugares diferentes e, como eu disse, de evolução minha e de quem está perto de mim. Amo viajar, amo caminhar. No Vale do Silício, por exemplo, que eu fiquei lá, todos os dias eu andava uma média de 15 a 20 quilômetros, quase todos os dias, em lugares diferentes. Para conhecer fora daquelas linhas turísticas e saber... Estilo Globo Repórter, o que comem, o que vivem, é o que eu sempre fiz em todos os lugares. Esse é o Alexandre sem IA. O que sobe Monte Roraima, o que faz travessia em Chapada Diamantina, sem celular. Maravilha. Bom, topa fazer uma brincadeira aqui? Vamos todas? Eu vou fazer umas perguntas para você, você responde humano ou IA, ou inteligência artificial. Vamos lá. Quem é o mais criativo? O que é ser criativo? Pode responder pergunta com pergunta? Não, mas vamos lá. O que for criatividade para você, tá Isso estava fora da brincadeira, né?
O criativo, no que eu entendo, a IA é muito mais criativo, porque ela cria, misturando as coisas, num volume muito maior do que a gente. Ela tem uma quantidade de tintas para fazer uma pintura que a gente não consegue acessar. É esse tipo de criatividade. Muito justo. Quem erra mais? O que é errar? Vamos o certo ou errado cada ponto. de novo, né? Quando a gente fala de IA generativa, ela cria, ela não erra, ela não tem nenhum compromisso com criar algo que acabou de ser criado, gerado, se falar que aquilo é certo ou errado. Se a gente quiser fazer um comparativo com coisas que são lógicas, matemáticas e binárias, a IA generativa, com certeza, vai cometer erros. Mas é provável que no volume, na evolução que ela tenha, por estatística, ela vai errar muito menos, com capacidade de processamento e com um volume de dados muito grande. Muito bom. E quem aprende mais rápido? A IA. A IA? Em partes, de novo, vamos lá. Você está me complicando. Não, uma brincadeira. Sabe como é que uma IA, por exemplo, começa a aprender? Você começa falando para ela o seguinte, ela não tem nada, ela é só um mecanismo de aprendizado. Você fala para ela, isso aqui é um copo, ela armazena. Aí você vai lá e pergunta para ela, o que é isso? Isso aqui é um copo. Aí você fala, não, isso é um celular. Ela já aprendeu duas coisas. Aí você vai para ela e pergunta, o que é isso aqui? Ela olha as duas coisas e fala, isso aí é um celular. Você fala, não, isso é um crachá. Aí você pega o celular agora e põe ele de frente com a tela ligada. E o que é isso aqui? Ele pode ser que ele entenda que se tiver uma foto de um copo, isso seja um copo. Imagine isso num volume gigantesco de aprendizado. Sim. Ok, ela precisa de muito volume para aprender e saber um pouquinho. A gente hoje tem. Mas uma criança de 3 anos, com pouco tempo de vida, se você mostrar para ela um gatinho e um cachorro, rapidamente, na segunda vez, ela já vai saber que aquilo é um gatinho. Então, nesse momento, ela aprende muito mais rápido. Você percebe que é muito subjetivo, você me complicou nas perguntas. Tem a questão do volume também. E assim, a gente aprende 360 graus, a gente tem percepção, a gente tem intuição, a gente tem um monte de coisas que a gente não tem nem ideia de como programar, porque nós não sabemos nem como é que funciona dentro de nós. Sim. E quem mente melhor, humano ou a IA? A IA, com certeza. Quem tem mais porque, ego? de novo, ela só não sabe que ela mente, né? Ela não sabe, Mas né? ela constrói respostas com eloquência de quem tem todo o conhecimento da linguagem do mundo. Só não sabe que está mentindo. Para mentir, a gente como precisa ser disso, humano, né? Precisa disso daí, mas ela não sabe se está mentindo ou não. E quem tem mais ego? IA não tem Não ego. tem ego. Tá. E quem vai dominar o mundo primeiro? Ninguém Ninguém. vai dominar o mundo. Tá. Nem o humano e nem a IA vai dominar o mundo. Quem copia melhor? Quem copia melhor a IA. A IA. Quem vai deixar o maior legado? Pode, de novo, o que é legado, hein? Mostra. Bom, acho que o legado, de novo, é subjetivo, né? Eu duvido que a IA deixe um legado que, para mim, para minha mãe e para os meus filhos, seja maior do que eu vou tentar buscar fazer, né? Para ela, não vai fazer tanta diferença. Agora, impactos, se a gente trocar por uma palavra impacto, a tecnologia causa impactos absurdos, né? Eu tenho o privilégio de estar entre 40 e 50 anos e cresci num mundo desconectado e estou num mundo conectado em que a IA está dominando. São vários mundos. E eu estou deixando o legado de todos esses vários mundos. Essa tecnologia está deixando só do momento atual. Verdade. E quem vai progredir mais rápido? A gente vai falar em senoide, no meu entendimento. Senoide, explica para nós. Senoide significa que eu a progrido, curva. Tá. evoluo a tecnologia evolui e me permite ser muito maior. E aí eu gero mais tecnologia, então eu acredito em ondas e não numa linha em que a gente se perca. Que maravilhoso. Obrigada, muito legal. Então, por hoje foi isso. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu tempo. Curte aqui, comenta, eu respondo todos os comentários e estou aqui como vocês, ouvindo especialistas como o Alexandre, entendendo, aprendendo. Afinal, aqui é o lugar onde a inteligência artificial desce do palco, senta do nosso lado, toma um café e aqui a gente aprende. Então, é isso e eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigado pelo convite, Alexandre. continuem com você, continue com essa vontade. Deixo mais uma coisa aí para a gente finalizar, que não é da IA, tá? Tá. Persista, tenha vontade, não desista, tenha disciplina. Ela não vai entender o que é isso. Faça seu projeto voar abaixo, conta comigo. Isso aí, obrigada. Gratidão.